para todos os públicos. Olá, meus queridos alunos e alunas do 5º ano da Rede Municipal de Rosário. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Fernanda Matos e estou mais uma vez aqui com vocês. Peço licença para entrar na casa de vocês, para que a gente tenha mais um momento fazendo parte deste incrível projeto que vocês conhecem muito bem. Que projeto é esse? Escola em Minha Casa, projeto de vidas, né? Então nós vamos dar continuidade ao que a gente vem estudando esse tempo todo, desde o mês de abril que nós iniciamos aqui juntos, né? E como vocês sabem, eu sempre trabalho com vocês língua portuguesa, especificamente os descritores do SAEB. E a nossa aula de hoje é a aula de número 10 e nós vamos estudar um descritor chamado descritor número 11. Que descritor será esse, né? Vamos já descobrir. E como vocês sabem, nós sempre iniciamos com uma leitura, não é isso? Então eu trouxe para vocês hoje novamente o livro Contos do Bosque, de Maria Manheiro. E a leitura que eu vou fazer hoje para vocês é a leitura do O Estrangeiro. Olha só. Às vezes o medo nos atrapalha e não conseguimos enxergar com muita clareza. Aquela manhã, como todas as manhãs, o sol tinha aparecido e na lagoa do bosque já estavam reunidos os patos, as rãs e os peixes, quando de repente apareceu um estrangeiro. Era uma criatura esquisita, de cor verde, alongada, de pele dura e uma boca enorme, cheia de dentes afiados. Quando perceberam a sua chegada, o pânico tomou conta dos animais e todos fugiram, escondendo-se sem que aquela criatura pudesse se apresentar. Todos, menos o passarinho, que nem pensou em levantar voo e ficou observando aquele estranho com muita curiosidade. "Você não é daqui, certo?" perguntou o passarinho. "Venho de muito longe", respondeu o estrangeiro. "Meu nome é Crocodilo. Por que os seus amigos fugiram?" "Eles ficaram com medo desses seus dentões." "E você não?" "Eu enxergo melhor que eles e percebi que há restos de comida entre os seus dentes. Isso deve doer, não é verdade?" "Muito", respondeu o crocodilo, derramando uma lágrima. "Na verdade, é muito desconfortável. Faz dias que estou caminhando longe da minha casa procurando uma solução." "Talvez eu possa ajudar", falou o passarinho. "Abra a boca e não feche." E diante do olhar surpreso dos outros animais, o passarinho com seu longo bico foi tirando delicadamente os restos de comida dos dentes do crocodilo, sem perigo algum. O passarinho conseguiu o alimento de graça e o crocodilo conseguiu um dentista. Assim, muitas vezes o medo nos cega e não nos permite ver a utilidade das coisas. Vocês gostaram da leitura, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado, que eu também gostei bastante. Então, meus amores, vamos agora dar continuidade ao que nós vamos aprender hoje, né? Então, como vocês sabem, eu sempre relembro que nós trabalhamos os descritores do SAEB. E o que é esse SAEB? Antigamente chamávamos de Prova Brasil. Hoje a linguagem mudou e o nome é apenas um, que é Prova SAEB. E SAEB é a sigla, sabe de quê, gente? Do Sistema de Avaliação da Educação Básica. O objetivo é avaliar a qualidade do ensino público que é oferecido por nosso sistema educacional. Os diretores, eles vão responder a um questionário na escola e vocês, alunos do 5º ano, juntamente com os alunos do 2º ano, 9º ano e 3ª série do ensino médio, farão uma avaliação de português e matemática. Nós estamos aguardando algumas diretrizes para saber de fato como será a realização dessa avaliação neste ano de 2021. E como vocês sabem, o ano de 2021, né,
assim como desde o ano de 2020, nós estamos em um período de pandemia. Então, a gente realmente está aguardando essas diretrizes para saber como vai ser. Agora, é o que eu sempre digo, a gente vai aguardar essas diretrizes de braços cruzados? Nem pensar. A gente vai fazer o quê? A gente vai se preparando, né? Então, eu estou aqui sempre orientando vocês em relação à língua portuguesa e o professor José Mário com matemática, né? Então, vamos lá. Eu trouxe para vocês hoje, para a gente relembrar que hoje nós vamos finalizar o primeiro tópico, né? Esse primeiro tópico da matriz de referência de língua portuguesa do SAEB para o 5º ano, ele fala sobre procedimentos de leitura. Como vocês sabem, nessa avaliação nós não vamos trabalhar, não vai ser cobrado apenas conteúdos do 5º ano, mas conteúdos, habilidades que vocês era para ter desenvolvido desde a educação infantil. E a leitura é uma delas, afinal de contas, já estamos no 5º ano, não é isso? Então, para ler um texto, eu preciso ter alguns procedimentos, eu preciso seguir alguns procedimentos, não é simplesmente chegar ali o texto e pronto, não. Você tem que saber manusear bem aquele texto e identificar algumas questões, até para que você compreenda. Não basta ler, você precisa compreender, interpretar o que o texto quer dizer para você. Olha só, então nós já estudamos o descritor número 1, que é localizar informações explícitas em um texto. Estudamos o descritor número 3, que é inferir um sentido de uma palavra ou expressão no texto, né, de acordo com o texto. O descritor número 4, que é inferir uma informação implícita em um texto, localizar uma informação implícita. O descritor número 6, que foi da aula passada, que é identificar o tema de um texto. E hoje nós vamos finalizar esse tópico, procedimentos de leitura, com o descritor número 11, que é distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Duas palavras principais aqui: fato, opinião. O que é um fato? O que é uma opinião? Tem diferença? Tem semelhança? São iguais? Não são? Como é que é essa história? É isso que nós vamos aprender um pouquinho hoje. Então, vamos lá. D1 já foi, o D3, o D número 4, o D número 6 e agora o D número 11. Pronto. Então, eu preciso distinguir, ou seja, eu preciso diferenciar um fato de uma opinião relativa a esse fato. Eu tenho um fato e eu tenho uma opinião sobre esse fato. Eu preciso saber que fato é uma coisa e opinião é outra coisa completamente diferente. E vamos lá então compreender isso. Fato é diferente de opinião. Então, fato versus opinião. Que história é essa? Vamos então primeiro compreender o que é um fato. O fato é um ato ou um feito, é um acontecimento, eventos e circunstâncias, uma informação sobre um acontecimento. Eu tive um acontecimento e eu tenho informações sobre esse acontecimento, é algo que aconteceu objetivamente, ok? E o que é uma opinião? Né? Então, fato é aquilo que aconteceu realmente, eu estou vendo aqui concretamente na minha frente. A opinião, ela já é, olha só o que vai vir ser essa opinião. É o que se pensa a respeito de algo ou alguém, é um parecer, uma avaliação. É a interpretação do fato. É o ponto de vista de alguém sobre determinado fato. Então, meus amores, eu tenho um fato, que a gente até fala, um fato concreto, mas acaba sendo até redundante, né? Porque se é fato é porque aconteceu concretamente. Então, eu tenho um fato, um acontecimento, e eu tenho a minha opinião sobre esse fato. A opinião, ela é algo pessoal. Então, se ela é algo pessoal, então vai depender de cada pessoa. Cada pessoa vai ter a sua opinião sobre aquele fato. O fato, ele vai apresentar exatamente o que ele é. E a opinião é o que eu acho desse fato. É o que outra pessoa vai achar desse fato. Assim, se na minha sala de aula eu tenho 30 alunos e eu vou trazer para eles um fato, eu vou ter 30 opiniões diferentes, ok?
cada um vai pensar de um jeito sobre aquele fato. Pode até pensar semelhante, assim, parecido em alguma coisa, mas não vai ser igual, ok? Então, eu espero que vocês tenham compreendido bem. Fato é algo que acontece concretamente, que está ali. E opinião vai depender do leitor, vai depender de você que está analisando aquela situação, aquele fato. Olha só o que eu trouxe aqui para vocês. Prestem bem atenção nisso aqui, não é para sorrir. Olha só. Opinião é opinião, fato é fato. Você pode adorar consumir esterco de vaca e achar bom. Isso é opinião, é a sua opinião, é a opinião de quem consome esterco de vaca. Tia, o que é esterco de vaca? É cocô de vaca, viu, meus amores? Então, mas assim, vamos agir pelo bom senso. Você acha correto a pessoa se alimentar de esterco de vaca? E aí? Olha só, essa aqui é a opinião da pessoa, mas faz mal para a sua saúde, e isso é fato. A pessoa pode até, de repente, consumir por algum momento e achar que aquilo ali é maravilhoso. Mas a gente sabe que faz mal para a saúde, ok? O que mais que nós temos aqui? Mais algumas questões para nos ajudar a entender direitinho sobre informação e opinião. No caso, informação é o fato. Sem informação não há opinião sustentada. Então, para que eu tenha a minha opinião sobre algo, eu preciso que esse algo tenha acontecido. Eu não vou simplesmente do nada, deixa eu dar opinião aqui sobre não sei o quê. Você precisa ter algo concreto para você dar a sua opinião, para você tecer a sua opinião. Para separar a informação da opinião, é preciso considerar especialmente a intencionalidade do texto. Há textos que se articulam basicamente como informação, que no caso é informação publicitária, informação médica, política, esportiva, profissional, jurídica e etc. E outros têm a intenção deliberada de opinar e manifestar um determinado ponto de vista sobre algum fato, ideia, conceito, como no caso são os panfletos políticos e editoriais. A informação é a base para qualquer formação de opinião. Então, eu preciso de um fato, de algo que tenha acontecido, para que eu possa dar a minha opinião. Se eu não tenho nenhum fato, eu não tenho como simplesmente colocar a minha opinião aí, a Deus dará, se eu quiser. Não é bem assim, tá bom? Então, olha só o que nós temos mais aqui. Algumas atividades. Só que antes dessas atividades, eu trouxe aqui alguns objetos para que a gente possa perceber. Olha só. O primeiro objeto que eu trouxe é esse objeto bem aqui, ó. Ele é um globo terrestre pequeno, né? Vocês percebem que ele cabe aqui na palma da minha mão. E ele é uma representação do nosso planeta Terra. A gente estuda principalmente em geografia. Estuda em ciências também, mas principalmente em geografia. Então, o globo é a representação do planeta Terra. Se ele é a representação do planeta Terra, ele quer dizer pra gente o quê? Que, de acordo com estudos que foram feitos por cientistas, nós sabemos que o formato do nosso planeta, ele é bem próximo de uma esfera. Então, a gente resume dizendo assim, o planeta Terra, a Terra, ela é o quê? Redonda. E isso aqui não é uma opinião, é um fato. Se tem estudos sobre isso, nós temos satélites que estão em toda a órbita do nosso planeta Terra. A órbita é tudo que está aqui, ó, ao redor. Então, temos satélites que conseguem nos comprovar isso muito bem e a gente sempre estudou que o nosso planeta Terra é redondo. Se você, de repente, acha que o planeta Terra, ele é plano, por exemplo, aí já é uma opinião que você tem. Agora, mas isso aqui é uma tese, é algo que as pessoas estão dizendo por aí. De acordo com quais estudos? Qual é o estudo que se tem? O estudo que nós temos de fato é que esse é o formato do planeta Terra. E qualquer coisa que eu diga sobre isso, mas a Terra ela é plana, não é bem isso aí. Aí já é uma opinião que você está dando, ok? É uma opinião sua. Mas que a Terra é redonda, pelo amor de Deus, ela é redonda, nós sabemos. Outra coisa que eu trouxe também aqui para vocês, ó, é uma tesoura, ó. É fato que a tesoura, ela faz o quê? Que ela corta, não é verdade? Então, isso aqui é fato que a tesoura corta.
Agora, eu posso simplesmente dizer assim, eu acho que essa tesoura não corta direito. Mas isso aqui já é uma opinião que eu estou dando sobre a tesoura. Outro objeto que eu trouxe para vocês, é uma sombrinha, né? Aí a sombrinha, ela serve para quê? Qual é a funcionalidade de uma sombrinha, de um guarda-chuva? É exatamente proteger a gente da chuva, né? Ou então do sol, tá? Muito sol muito forte, né? A gente faz o que? A gente abre o guarda-chuva para a gente se proteger. Aí você vai dizer, mas essa sombrinha, ela eu acho que ela não protege a gente direito. Você pode achar isso, mas é fato que ela foi feita exatamente para nos proteger. Eu tenho aqui um outro batom, eu trouxe aqui para vocês um batom. Olha só a cor desse batom, né? É uma cor avermelhada. É fato que parece uma cor vermelha. Se eu gosto dele ou não, aí já vai ser uma questão de opinião, tá bom? É uma opinião que você tem sobre isso. A cor da embalagem, por exemplo, é preta. Mas eu acho que ela é vermelha. Isso aí não é bem preto, não. Aí já é uma opinião que você tá dando. Mas aí você vai ficar parecendo aquele louco, porque de fato a gente está conseguindo enxergar a cor preta, a não ser que você tenha, claro, algum problema na sua visão, não é isso? Então, só para a gente tentar diferenciar um pouco o que é fato e o que é opinião. E vamos então às nossas atividades. Eu trouxe aqui para vocês alguns textos, como eu sempre trago, bem no estilo do que vai ser a nossa prova SAEB. Olha só, primeira questão. Leia o poema abaixo. Tem gente que não tem casa, mora ao léu, debaixo da ponte. No céu, a lua espia. Esse monte de gente na rua, como se fosse papel. Gente tem que ter onde morar. Um canto, um quarto, uma cama. Para no fim do dia, guardar o seu corpo cansado. Com carinho, com cuidado, que o corpo é a casa dos pensamentos. É um poema de Rosiana Murray. E olha só o que nós vamos analisar aqui nesse poema. O poema, ele denuncia um fato que é um grave problema social. Que fato é esse? Então, o que esse poema ele está denunciando? Ele está denunciando que existem pessoas que não têm o quê? Que não têm onde morar, elas não têm moradia. Onde é que eu consigo encontrar? Aqui na primeira estrofe, né? Então, tem gente que não tem casa, mora ao léu, debaixo da ponte. Aí diz que no céu a lua espia esse monte de gente na rua. Então, um grave problema social que ele traz aqui pra gente, qual é? Pessoas que moram na rua. Qual será a opção correta aqui? Vamos analisar? Que fato é esse? Pessoas que não cuidam direito do corpo? Não falamos sobre isso. Tem gente que não descansa à noite? Também não falamos sobre isso. Muita gente passa a noite espiando a lua e não dorme direito. Também não falamos sobre isso. E a falta de habitação digna para muita gente. Então, é exatamente essa a opção correta, né? As pessoas que não têm uma moradia digna, ou aliás, nem moradia elas têm. É o fato que esse poema apresenta para a gente. Segunda questão. Leia o texto e responda. Então, sempre as provas SAEB, elas vêm com um texto para que a gente possa responder algo sobre esse texto. A boneca Guilhermina. Esta é a minha boneca, a Guilhermina. Ela é uma boneca muito bonita que faz xixi e cocô. Ela é muito boazinha também. Faz tudo que eu mando. Na hora de dormir, reclama um pouco. Mas depois que pega no sono, dorme a noite inteira. Às vezes ela acorda no meio da noite e diz que está com sede. Daí eu dou água para ela. Daí ela faz xixi e eu troco a fralda dela. Então eu ponho a Guilhermina dentro do armário de castigo. Mas quando ela chora, eu não aguento. Eu vou até lá e pego a minha boneca no colo. A Guilhermina é a boneca mais bonita da rua. Então, esse texto, ele fala sobre uma boneca, né? A boneca Guilhermina, que de acordo com a sua dona, ela tem todo o estilo de vida de como se fosse um bebê, né? Uma pessoa mesmo. O trecho, a Guilhermina é a boneca mais bonita da rua, que está no final do parágrafo. Olha onde está, ó. A Guilhermina é a boneca mais bonita da rua.
ela expressa o que pra gente? Essa ideia, essa frase que a menina falou. Uma opinião da dona sobre a sua boneca? Um comentário das amigas da dona da boneca? Um desejo da dona de Guilhermina ou um fato acontecido com a boneca e a sua dona? Pois ele fala a opinião da dona sobre a boneca dela, que é a boneca mais bonita de toda a rua. É exatamente o que ela acha da boneca dela. Então vamos lá para a terceira questão. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho uma tirinha, né, do menino maluquinho. Prestem bem atenção que tem aqui os casais dançando, ó, aquele estilo caipira, São João, né? Isso está chegando agora mês de junho, festas juninas, né? Então, olha só, primeiro casal, segundo casal, terceiro casal e o quarto casal, que é exatamente do menino maluquinho. E olha o que acontece aqui. Maluquinho, quer deixar de bancar o caipira? Ela já estava bem irritada com ele. Por que será que ela falou isso para ele? Olha só. O fato que justifica a fala da menina é os casais estarem dançando em pé, o menino maluquinho estar dançando sentado no cavalo, a menina estar segurando a mão do maluquinho ou o cavalo estar com a pata mal colocada no chão. Então, por que ela falou isso para o maluquinho? Ela falou isso exatamente porque o menino maluquinho inventou de querer mostrar que ele é super caipira dançando em cima do cavalo, gente. Não tem nem lógica isso. Não tem ninguém aqui usando cavalo. Todo mundo com a sua roupa de matuto, né? Sua roupa caipira. Só ele que quer mostrar que ele é super caipira estando em cima do cavalo, né? Bem desnecessário essa situação, né? Então é exatamente isso que a fala da menina apresenta pra gente. Esse é o fato dessa tirinha. Próxima questão. Faça a leitura do texto abaixo. Crianças no lixo. Grande parte das crianças em idade escolar, cerca de 30%, nunca foi à escola. O lixo é a sua sala de aula, seu parque de diversões, sua alimentação e sua fonte de renda. Ganham de R$1 a R$6 por dia. Mas o trabalho que fazem é fundamental para aumentar a renda de suas famílias. Vivem em condições de pobreza absoluta, realizam um trabalho cruel. São crianças no lixo, uma situação dramática e comum no Brasil. Então ele apresenta para a gente um problema social gigantesco que nós temos aqui no Brasil. Esse texto, ele é baseado no relatório do Unicef de 2001, olha só, há 20 anos, né? Mas infelizmente nós sabemos que é uma realidade atual, ainda desse ano de 2021 que nós estamos, né? Então ele traz essa situação, esse fato. Olha só a questão. Nesse texto há uma opinião no trecho, então a gente precisa analisar o texto para verificar qual é a parte que tem uma opinião do autor. Ok? A autora, no caso, é a Maria de Fátima Abreu. Esse texto, ele traz todo um fato, mas ele também traz opinião. E qual será a parte que tem opinião? Olha, cada alternativa aqui, vocês vão perceber que estão entre aspas. Por quê? Porque é exatamente o trecho fielmente do jeitinho que está lá no texto. Letra A. Cerca de 30% nunca foi à escola. Isso é opinião? Isso não é opinião, isso é um fato. Letra B, ganham de R$1 a R$6 por dia. Isso é opinião? Não, é fato. Letra C, são crianças no lixo. É uma opinião ou isso é um fato? É um fato. Então deve ser a última letra, né, gente? Olha só, letra D, uma situação dramática e comum no Brasil. Esse trecho, sim, é o trecho que representa pra gente uma opinião, a opinião da autora sobre toda essa situação. Primeiro ela apresentou todo o fato e no finalzinho ela teceu a opinião dela. Então, para quem acertou, está de parabéns. E para finalizarmos, nós temos aqui a quinta questão. Leia também o texto abaixo. Ai, tia, só texto, só texto. São textos, a gente está estudando procedimentos de leitura e interpretação de texto, né? Então, quadrinhos verdes.
Conheça Animalândia, a fantástica terra onde todos os bichos são vegetarianos e conversam com o homem sobre a importância da preservação do meio ambiente. Este foi o sonho de Florinha. Ela resolveu contá-lo durante a aula e a professora aproveitou para falar sobre ecologia e preservação com toda a turma. Aposto que você também vai adorar. Então, esse texto ele traz o sonho que a Florinha teve e contou na sala de aula para a professora. Aí a professora aproveitou e foi ali ministrar uma aula de ciências, né, falando sobre preservação do meio ambiente. Nesse texto, o trecho que apresenta uma opinião do autor qual é a parte que tem a opinião do autor? Vamos ver então? Onde todos os bichos são vegetarianos. Aqui é um fato, aconteceu lá no sonho dela. Este foi o sonho de Florinha. Também é um fato, não é a opinião. Esse foi o sonho que ela teve. Letra C, ela resolveu contá-lo durante a aula. Realmente, ela resolveu contar a história durante a aula, então é um fato. E a última questão, aposto que você também vai adorar. Aí, aqui sim, eu tenho o quê? Uma opinião do autor do texto, dizendo que possivelmente você também iria adorar essa história. Então, é exatamente a letra D. Aposto que você vai adorar. É o que ele acha. Você pode gostar ou não, mas ele acha que você vai gostar. Então, é exatamente essa a opinião que ele trouxe. Então, meus amores, o que nós aprendemos hoje com o descritor número 11 de língua portuguesa? A diferenciar o que é um fato e o que é uma opinião. O fato é algo que existe de concreto. É algo que é comprovado cientificamente, dependendo de qual é a situação. E a opinião é algo que eu acho, é algo pessoal, é a minha visão sobre aquele fato. Para que eu tenha uma opinião, eu preciso que aquele fato tenha acontecido. Eu preciso que exista algo de concreto. Como eu mostrei para vocês, aquele exemplo do nosso globo terrestre, que todos nós estudamos e temos comprovação científica de que a nossa Terra é redonda e não plana, como o pessoal inventou em dizer. Alguns remédios, por exemplo, que nós sabemos que quando você está com uma doença, você precisa tomar, por exemplo, um remédio específico para aquela doença, né? A gente vê muitas discussões sobre alguns remédios, como, por exemplo, ivermectina, cloroquina, isso tudo em relação à pandemia do coronavírus. E nós sabemos que o que vai, de fato, nos proteger da melhor forma é a vacina. Outra questão também, nós estamos em meio a uma pandemia. Se nós estamos em meio a uma pandemia e existem estudos que comprovam que uma das coisas que pode me proteger de ser infectada, até infectar as outras pessoas, é o uso de quê? Das máscaras, não é isso? A tia Fernanda agora está sem máscara porque eu estou aqui sozinha e diante de vocês. Então, quando eu estiver no meio de outras pessoas, eu vou precisar usar máscara. Então, use a sua máscara. Não é uma opinião que a gente tem. Eu acho que máscara é chato. Você pode até, de repente, alguém pode achar que é chato. Mas nós sabemos, é a opinião dessa pessoa. Mas nós sabemos que é fato que ela vai proteger a gente em relação a esse vírus, esse coronavírus que só Jesus mesmo na nossa causa. Agradeço a participação de todos vocês, minha turminha do 5º ano aí do Sítio do Pica-Pau. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.